Bom dia, pessoal. Então, bem-vindos aqui ao Receptivo, a estrutura do Abismo Umas. A gente está aqui em cima da montanha, né? Toda a estrutura que a gente tem aqui está montada, preparada para receber os convidados quando eles vêm fazer atividade com a gente. Tem uma série de coisas que são importantes que a gente sempre fala para as pessoas e é importante que isso seja divulgado, principalmente em relação à conservação e o trabalho que a gente faz aqui. Então, a estrutura, depois vocês vão acabar conhecendo, ela está montada em cima de uma fenda, por onde é feita a parte de descida, né? A parte do vertical. A gente operou durante muitos anos de forma pura, com corda, fazendo rapel, que é a operação de descida em corda. E no advento da pandemia, quando o Bonito sofreu, né? Como todos os lugares, ainda mais sendo uma cidade baseada com a atividade econômica do turismo, a gente teve o advento da chegada da eletrificação rural, que não faz tanto tempo, e aí a operação passou pela transição de ser instituído o equipamento elétrico-mecânico que a gente tem, que é um elevador, é um guincho, como a gente pode chamar, o rapel elétrico, como algumas pessoas costumam descrever, é uma boa forma de exemplificar e de descrever mesmo o que tem aqui. Então são 72 metros de altura. Quando você chega aqui no abismo, você recebe toda a informação. Uma cadeira de segurança de 5 pontas, que é uma cadeira que a gente usa quando a gente salta de paraquedas, faz queda livre. Então ela nem seria tão importante, vamos dizer assim, mas é uma segurança extra que a gente tem, que é a base da nossa operação aqui. Segurança, satisfação e conservação do que a gente tem. Então, cadeira de 5 pontas, capacete, que é obrigatório todo o tempo do uso dentro da caverna, a não ser que você esteja fazendo as atividades na água. Você vai passar pela descida e depois, desembarcando nos decks, aí tem o acompanhamento. Você pode fazer no abismo hoje algumas atividades diferentes. Então, quando você vem e faz o processo do vertical, você pode vir para fazer 2 tipos de mergulho com cilindro. É importante as pessoas entenderem. Uma das coisas que acontecem aqui, que as pessoas procuram mais o abismo para fazer, é um mergulho Discovery, que é um mergulho que leva a pessoa que nunca mergulhou a 8 metros de profundidade. Uma coisa que normalmente a gente faz no mar, água um pouquinho mais quente, mas que aqui acaba sendo complementada com quebrar o paradigma de ter o medo de altura, o fato de estar mergulhando em caverna. Um mergulho para quem é certificado, que vai a 18 metros, num cabeamento de 130 metros, que já está organizado, né? Apesar de ser um mergulho numa área que não tem túneis, por ser um mergulho feito em cavidade, ele precisa ter cabeamento. Isso também faz parte do nosso sistema de gestão de segurança, que é uma coisa super importante para nós, que a gente tem auditorias anuais e precisa seguir normas e regulamentos para poder continuar mantendo os nossos ISOs, as coisas que a gente tem relacionadas. Esses são os pilares, é o que eu falei. Segurança, conservação e a satisfação de quem vem fazer atividade. Além dos 2 mergulhos, você pode fazer também uma contemplação, que é um passeio de bote, que vai falar sobre a história, sobre as formações e a parte de geologia dentro da caverna, e a flutuação, que é um complemento, né? Quem vem, por exemplo, se organiza para fazer a flutuação, tem como passeio combinado a contemplação. Então você vem e tem os 3 momentos: a vertical, a contemplação e a flutuação. Você pode fazer somente a contemplação. Isso é uma coisa muito legal na transformação e na transição que o abismo passou, de poder trabalhar com gente com condições físicas diferentes, idades diferentes, crianças. Tem os limites de idade, né, que a gente tem que respeitar, tanto para a atividade do vertical como as atividades na água. Então a gente tem uma fenda mais estreita, que é essa fenda que está aqui sobre a estrutura, que essa é a fenda do vertical. Então o equipamento está todo montado aqui, a ancoragem, como a gente chama.
E a gente tem essa fenda aqui natural, que é uma abertura maior, que a gente tem um ponto de mirante, é um ponto de visualização. Dá para depois a gente dar uma passadinha lá e entender. Então esses são os 72 metros, mais ou menos como um prédio de 26 andares a descida. Demora 4 minutos com o equipamento, então a descida é bem lenta. A ideia é que vocês consigam observar as formações durante a descida, então não deve ser um negócio de pressa, nem para subir nem para descer. E aí vocês desembarcam aqui, tem um deck de desembarque. Então tem uma equipe que está aqui, que assiste as pessoas com a parte de equipagem, toda a informação de segurança, e os guardiões que vão receber os convidados aqui embaixo. E aí dentro do abismo, o lago, isso que eu falei, são 120 metros por 90, 80 de profundidade. A gente tem a fauna presente, alguns lambaris, poucos peixes dentro da água, mas tem aranhas, opiliões, anfíbios. As corujas usam muito a estrutura do abismo, até mais que os morcegos. Temos os morcegos lá embaixo também. Mas é um ambiente muito mais amplo aqui. Quando a gente for ver ali o mirante, vocês vão entender. Para a coruja, ela caça fora e usa a entrada maior, se apoia ali, às vezes faz ninho. E para se alimentar, ela usa a segurança e o interior da caverna, em vez de ficar exposta aqui, ter que dividir a comida, para ela é mais fácil. E o grande must, e o que é a coisa mais importante, eu acho, quando a gente fala no abismo, são os cones submersos. São estruturas que têm em média aí 4 a 6 milhões de anos, e quando vocês descerem, vocês vão ter a ideia da informação. A gente tem o teto do abismo super ornamentado aqui, as estalactites. Só que normalmente a gente associa a estalactite gotejando, formando a estalagmite, né? Só que para nós, o lago se formou primeiro. Então, primeiro o espaço ficou inundado e depois ocorreu a formação dos cones. Existe um processo aqui, como é um circuito muito fechado, do acúmulo dos minerais, principalmente a calcita, na superfície do lago. Conforme ela vai empilhando, ela vai ficando pesada e aí ela afunda. Então o lago se formou primeiro e os cones, que tem entre 4 e 6 milhões de anos, se formaram depois. Mas isso depois os guias contam para vocês lá embaixo, dá para filmar, dá para ver bem essa cobertura, essa intensidade e a quantidade de mineral que está dissolvido e que está flutuando na água. A gente tem o maior cone de calcário submerso do mundo, que tem 19,5 metros. Então, tanto de cima da água, quando a gente está fazendo a contemplação, e debaixo da água, ou fazendo a flutuação na superfície, isso eu acho que é a coisa mais, assim, é o exponencial, a coisa mais impressionante que a gente tem para quem gosta, né? Porque normalmente a gente associa a caverna como um lugar fechado, escuro, e ainda mais mergulhar em caverna, os túneis que estão presentes lá nos cenotes, no México. A nossa formação é uma formação mais ampla e é uma formação bem tranquila. A gente não tem canais e túneis para navegar embaixo d'água, o que facilita muito, né? Mas como eu falei, como é um ambiente de caverna, precisa ter o cabeamento para que a gente tenha a manutenção do sistema de gestão de segurança. E aí aqui em cima, se a gente for olhar, a gente tem uma formação de vegetação que é muito próxima do que é o cerrado, uma coisa misturada com a Mata Atlântica. E por legislação ambiental no estado, não só aqui, em vários estados do Brasil, tudo o que cobre o morro entra no que a gente chama área de preservação permanente. Então é uma coisa que você não pode alterar, né? E para nós é o que mais importa, é como se fosse a cobertura de proteção que a caverna tem, que protege contra a infiltração, segura e faz a filtragem da água, né? Ela vai ainda passar pela rocha, que é uma característica que quando a gente olha aqui para Bonito, vocês já vieram, já conhecem, a rocha calcária ela é uma rocha muito permeável, ela é muito porosa, então existe a infiltração, a chuva cai, aqui no nosso caso ela vai passar pela serrapilheira, que é essa matéria orgânica que está em decomposição em cima da rocha, e aí ela vai se infiltrar do solo para a rocha, e conforme a água passa pela serrapilheira, por essa matéria orgânica,
ela vai ficar um pouquinho mais ácida. E ela vai liberar, nesta infiltração e nesse movimento que ela faz de cima para baixo, uma coisa que chama ácido carbônico. E esse ácido é que, quando a água acha as fissuras, as ranhuras que a rocha calcária tem, é que ajuda a dissolver essa rocha calcária e acaba criando as cavernas. Isso acontece aqui em Bonito, com todas as formações, né? É a base que a gente tem aqui na Serra da Bodoquena. E aqui para nós, é o que eu falei, quanto mais intacto, quanto mais preservado tiver o topo da montanha, mais seguro o abismo vai estar. Então a gente precisa desse controle, dessa organização em relação ao tamanho que a operação tem, a quantas pessoas entram, a informação que essas pessoas recebem. Por isso que a gente solicita para que todo mundo que venha conhecer o abismo, a pessoa precisa passar no escritório, assinar o documento, receber as informações. Quando você passa no escritório e faz o checkpoint, né, como a gente diz, você automaticamente vai assinar uma pólice de seguro que o abismo oferece para todos os convidados que vêm, e essas orientações são super importantes. Então, a forma de se vestir, o fato de não poder usar repelente, protetor solar sobre a pele, porque você vai mergulhar num lugar que é muito frágil. Então são situações e informações importantes que a gente acaba reforçando aqui e tornando a visita de todos mais saudável, mais tranquila, e também pensando na caverna, né? Que é um mirante, ó, que a gente tem essa boca maior e é o que foi encontrado primeiro, né? Quando a gente imagina que pegou fogo na década de 70, e quando você acha um buraco desse tamanho, quando você acha... As pessoas estão descendo lá, que legal. Os convidados estão descendo, dá para ter ideia da velocidade da descida. E eu cheguei desde o ano passado como biólogo e com formação em ecoturismo para remodelar e reorganizar toda a operação e essa gestão do que a gente faz. Então é super assim, importante as pessoas entenderem que precisa ser simples, porque é uma área que precisa ser super preservada. Então quando você chega aqui, nós não temos um grande restaurante, temos só uma loja de conveniência, mas nossa importância maior é fazer com que a experiência de todo mundo realmente se sobressaia em relação ao que pode acontecer em Bonito. A gente tem N opções, muita coisa para fazer aqui, mas como o abismo, só o abismo. Então venham conhecer, tá todo mundo convidado.